Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos novamente à nossa explanação doutrinária semanal, que a gente faz com muito carinho, através, por enquanto ainda, do vídeo. Logo, logo, se Deus quiser, vamos poder realizar nossas palestras ao vivo, para que todos possam estar presentes na casa, aquele ambiente de muito amor, de muita luz, né, que nos acolhe. Mas neste momento a gente tem que continuar com as nossas vibrações positivas em nossos lares, né? Nessa comunhão que se faz, pelo menos durante esse pequeno período que a gente consegue se reunir, nesse horário de quarta-feira, né? No mesmo pensamento, nas mesmas vibrações, para que a gente possa dar continuidade então a esse grupo que se forma, né? Porque o grupo, ele não é simplesmente das pessoas que estão envolvidas com a casa, né? Os trabalhadores, os estudantes, mas também as pessoas que lá frequentam, né? Essas também são envolvidas nessa egrégore de luz, de amor, né? Então há uma comunhão comum entre todos nós, tanto os desencarnados quanto os encarnados que ali estão presentes, se fazem presente na casa. E nessa congregação, então, que a gente tem a oportunidade de participar durante a quarta-feira. É sabido que muitas pessoas, às vezes, nós mesmos, às vezes não temos tempo de ver a palestra na quarta-feira, por algum motivo, mas a vantagem é que ela está ali, né, online, então a gente pode, de repente, na parte da manhã, pegar, dar uma olhadinha na palestra, já acordar com um ânimo mais para frente, com as palavras que a gente normalmente escuta dos nossos colegas, também palestrantes da nossa casa. Mais tranquilo, mais felizes, e vamos então dar início à explanação de hoje. Eu separei mais um trechozinho da Gênese, que é um livro que muita gente tem uma certa barreira de começar a ler, né, por ser um livro um pouquinho mais técnico dentro das explicações espíritas, né, dentro do estudo espírita, né, mas um livro, na minha opinião, extremamente simples, extremamente de fácil compreensão pelas palavras que ali são lidas, que na verdade não tem nada de complicado, né? A gente que complica às vezes um pouquinho, mas que elas são bem tranquilas, né? E é um estudo que eu acho que vale a pena, né? Quem não teve a oportunidade ainda de um dia começar a ler com calma, e se tiver dúvida, pergunta pra gente, né? A gente ali na casa tem essas oportunidades de ali procurar ali no WhatsApp mesmo, né? A pessoa e tal, e pode fazer pergunta, não tem problema. O que a gente souber, a gente responde, né? O que a gente não souber, a gente vai pesquisar com muito gosto e vai tentar responder, né? Porque uma das melhores coisas que tem é o desafio que nos é dado, né? Isso é que nos motiva a seguir em frente, né? Outro dia nós estávamos escutando uma palestra da doutora Nete e ela falava exatamente isso, né? Nós, seres humanos, né, somos movidos a desafios, né? No momento que a gente chega num ponto de conquista ou já ter conquistado aquilo, o nosso cérebro, né, ele começa a não produzir as enzimas para fazer com que a gente se motive, né, e a gente acaba declinando um pouquinho sem aquelas motivações. Então é importante que os desafios venham, né, e com eles os problemas, mas os problemas, né, eles só são problemas se nós enxergamos eles como problemas. Se a gente enxergar de outra maneira, ele certamente será um desafio e a gente vai poder seguir em frente progredindo. E hoje eu vou falar um pouquinho mais ou menos sobre isso, que é
a palestra sobre o bem e o mal, então, no capítulo 3 da Gênesis, né? Aonde a gente começa lá no iniciozinho, a origem do bem e do mal, né? Eu vou ler só o primeiro trechozinho. Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Isso já é bem sabido entre nós espíritas, né? Que Deus não produz o mal, né? Outro dia nós revimos o filme A Cabana, e existe justamente esse conflito na pessoa, no ator principal, aonde chega um determinado momento que ele se sente prejudicado por Deus, né? Porque Deus não interveio na ação de um homem que matou a sua filha, uma filha bem pequenininha, um assassino. E em determinado momento, então, ele é convidado para o julgamento. Mas naquele momento ele não seria julgado, ele julgaria. Então, o espírito, né, a pessoa que está lá acompanhando ele, pergunta para ele: você quer julgar essa pessoa? Ele fala: sim, por mim eu mandaria esse assassino para o inferno, né, para que ele sofra o máximo possível, né, por ter feito isso para minha filha. Aí ele falou: então tá bom. Então agora nós vamos julgar, como você agora está no ponto de julgador, você vai julgar, então, tudo e todos. E aí ele coloca os outros 2 filhos que ele tinha, além dessa filha que faleceu, e aí ela apresenta as características ruins de cada filho e pergunta para ele: qual deles você quer que ele vá para o inferno? Você tem que escolher entre um e outro. Já que nós estamos falando entre o bem e o mal, quem é que vai? E aí ele para e fala que não quer mais fazer aquilo, e ela fala que ele tem que fazer aquilo, e aí ele então fala: eu vou no lugar deles então. E é exatamente isso que Deus faz. Deus não julga ninguém. Deus não enxerga o bem e o mal. Ele enxerga os seus filhos, as suas criações, né? E Deus tudo perdoa, obviamente, porque ele sabe que nós somos seres em evolução, com atos falhos, né? Atos esses que às vezes são criados pelo nosso meio, pela nossa educação, pela nossa cultura, pelo nosso tempo, né? Infelizmente, os seres humanos já passamos por várias etapas nesse planeta, né? E graças a Deus a gente consegue enxergar essa evolução, né? Ainda com resquícios do passado, né? Onde o mal, né, muitas vezes, e na sua maioria, né, causado por nós mesmos, né, por nós seres humanos, por nós meros mortais que estamos aqui vivendo esse momento, né, e temos que conviver com isso. E nós, espíritas principalmente, religiosos que acreditam na palavra do Mestre Jesus como guia, como orientador, né, da nossa evolução, a gente deve ter muito cuidado no momento desse julgamento, né? Julgar o próximo, né? Isso é muito importante, porque o julgamento entre o bem e o mal, ele é perigoso, muito perigoso. Então, a melhor forma da gente enxergar as coisas é sempre enxergar o lado bom, sempre perdoar, sempre se colocar, ter a empatia de se colocar no lugar do outro, independente da maldade que for feita. É difícil, eu diria que é quase impossível no estágio que a gente está, né? Mas é muito importante que a gente tente pelo menos fazer um treino sobre isso, né? Nesse mesmo filme, ele fala que o perdão, ele não significa que você vai amar o próximo perdoando-o, né, imediatamente. Não, pelo contrário. O perdão, ele vem ao longo do tempo, né? O perdão,
ele vem maturando, ele vem, você vai se autoconhecendo, você vai se entendendo e aí sim o perdão vai surgindo, você vai conseguindo entender o lado da outra pessoa e vai conseguir, certamente, perdoá-lo por atos falhos que, porventura, aquela pessoa tenha cometido. E quando eu falo isso, gente, nós temos que ver em todas as esferas. E por isso que nós espíritas sempre falamos, gente, não fala mal dos outros, não julguem os outros, não enxerguem a maldade nos outros. Se ele está fazendo aquilo, ou é por desconhecimento, ou é por autoconhecimento, falta de autoconhecimento, né? Ou é porque ele ainda não teve oportunidade de entender que o bem coletivo ele é muito mais importante do que o próprio bem individual, né? Que a gente tem que ceder muitas das vezes, né? Aos nossos prazeres, né? Aos nossos vícios, aos nossos bem-estares momentâneos, né? E a gente tem que, às vezes, se mexer um pouquinho para poder sair da zona de conforto, né? E fazer o bem efetivamente para o próximo, né? Então, no momento que a gente começa a enxergar isso, o bem e o mal, ele começa, essa questão do bem e o mal começa a desaparecer, começa a sumir, começa a iluminar a nossa mente, a gente começa a entender que o mal não existe, que o mal é a ausência do bem, o mal é a ignorância. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de participar de uma mesa mediúnica, vocês vão ver que os orientadores da mesa sempre são orientados a nunca afastar aquele espírito que porventura esteja ali fazendo algum mal, ou que já tenha feito algum mal. Pelo contrário, ele é convidado a ficar ali, ele é convidado a se auto-perdoar, a pedir o perdão para aqueles que estão na sua volta e principalmente ele ter essa convicção de que tudo passa e que ele pode sim se redimir um dia, nós podemos nos redimir um dia daquilo que porventura tenhamos feito de mal com alguém, né? Por isso, meus irmãos, vamos tentar parar um pouquinho de enxergar o bem e o mal, o melhor com o pior, né? E vamos enxergar a humanidade como um todo, né? Vamos enxergar que, porventura, aqueles irmãozinhos que ainda estão nessa prática de se auto-boicotarem, como eu digo, né? Porque todo mal que é feito tem uma consequência, né? E a consequência ela é natural, é uma lei natural, é uma lei de causa e efeito, né? Feita, né? Criada por Deus, né? Ou seja, Deus não julga, ele simplesmente mostra pra gente que, olha, se você fizer isso, tem uma consequência daquilo. Então, vamos tentar ensinar, né? Vamos tentar perdoar, vamos tentar relevar muitas das vezes e vamos enxergar o lado bom das coisas. Vamos ver o que está acontecendo de bom efetivamente ao nosso redor, né? A nossa família, o nosso meio que a gente vive, os nossos trabalhos, aquilo que a gente pode conseguir, aquilo que nós já conseguimos, né? Agradecer todos os dias, né? Para que a gente possa entender que o mal realmente não existe. A escuridão é a ausência da luz. E vamos pedir para que os nossos protetores possam sempre nos abençoar, clareando os nossos pensamentos, para que a gente possa receber boas intuições e não julgar o próximo, para que o mal se dissipe o mais rápido possível desse planeta e a gente possa passar para um mundo de regeneração. Fiquem em paz. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. Qualquer dúvida, como eu disse lá no início, façam contato com a gente para que a gente possa trocar uma ideia. É sempre bom, sempre importante. Todas as dúvidas que nos surgem, né, é uma oportunidade da gente saná-las e estudar mais um pouco,
Então a gente sempre fica muito feliz. Um abraço e boa noite.